Ex-bruxo revela o dia que foi contratado para fazer um trabalho contra a vida do missionário Davi Miranda. Mas não deu muito certo. Veja só o que aconteceu. E um dia, uma mulher crente nos procura para falar: olha, precisamos parar um homem na terra. E esse homem, ele era homem de Deus. E eu disse que tinha que ter alguma coisa dele. Ela disse: a única coisa que nós temos é a capa de um disco. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Anthony Galvão. Amigos, Anthony chegando com mais um vídeo para o canal. Mais uma vez, prestem atenção. Eu já falei várias vezes, muitas vezes aqui, que a maior construtora de mentira da face da Terra chama-se religião. Religião, ela consegue atingir uma parte do cérebro humano e transforma numa praga mental. Tem muita gente que não concorda porque está atingido com a praga. Tem muita gente que me bate com palavras, com mensagens ofensivas aqui, porque está atingida com a praga mental chamada mentira. Então essa pessoa não vai aceitar porque não vai jamais entender a minha linguagem. Eu vim de religião. E eu relevo muitas coisas aqui porque eu vim de lá. E no tempo que eu estava impregnado na religião, que eu acreditava que todo tipo de mentira lá dentro é verdade, ou era verdade, eu também defendia. Se possível, eu ia, quem sabe, até ofender alguém com palavras somente para defender uma mentira. Então o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui um testemunho envolvendo três mentiras. A primeira mentira, a mentira do Davi Miranda. A mentira mais antiga. Vão descer a arrepio em mim porque eu falo disso. Davi Miranda é o homem de Deus. Qual é a certeza que você tem? A certeza. Você não tem nem certeza que exista um Deus. Como é que você tem certeza que esse Davi Miranda era homem de Deus? Ele criou foi uma empresa para ele e para a família dele. Que agora o neto dele está querendo assumir. Para continuar a enganação. Tá? Deixando claro. Então a primeira mentira é de Davi Miranda. A segunda mentira deste suposto ex-bruxo. Mentira. Isso é mentira, cara. O que ele tem para provar que ele está contando a verdade? Falar uma história, inventar uma história, um testemunho para se promover com a fama de outro é muito fácil. É muito fácil, ainda mais nesta área religiosa. Porque não tem como alguém dizer é mentira ou não é. Porque não foi filmado um momento, ele não tem como provar, mas ao mesmo tempo, quem acredita nas besteiras vão acreditar nele. É muito fácil. Olha só, gente. Vocês ouviram um pouquinho aí. Eu vou colocar um pouquinho mais, mas eu não vou colocar o restante. Que aqui é um suposto ex-bruxo dizendo que tinha feito um trabalho para destruir o mentiroso Davi Miranda. Que a única coisa que ele pegou foi a foto da capa de um disco. E ele conta um monte de besteira, um monte de mentira. E aqui são três mentiras. A de Davi Miranda, que foi uma das maiores mentiras do Brasil, que está aí até hoje. A segunda dele e a terceira de quem propagou aqui acreditando nisso. O cara que propagou acreditando nisso. São três tipos de mentiras aqui. O cara que acredita nisso. Então entenda uma coisa. É muito fácil enganar pessoas. Mas antes que eu dê continuidade, eu quero mandar um abraço a Joel Nascimento, que fica ali em Paraty, Rio de Janeiro, que não perde um vídeo meu. Anthony, quando você lembrar,
mando um abraço aqui para Paraty, Rio de Janeiro, que é um local paradisíaco, né, desse estado maravilhoso que se chama Rio de Janeiro. Joel Nascimento, um abraço para você e para sua família. E todas as pessoas que estão aqui no canal. Eu só tenho a agradecer a vocês, tá? Então, esse suposto testemunho aí, tudo isso é mentira, cara. Tudo isso é mentira, tá na cara. Mas se você assistir com detalhes, ele falando, esse senhor falando, você vê que ele comete várias contradições. É só observar com detalhes. Ex-bruxo revela o dia que foi contratado para fazer um trabalho contra a vida do missionário Davi Miranda. Mas não deu muito certo. Veja só o que aconteceu. E um dia, uma mulher crente nos procura para falar, olha, precisamos parar um homem na terra. E esse homem, ele era homem de Deus. E eu disse que tinha que ter alguma coisa dele. Ela disse, a única coisa que nós temos é a capa de um disco. E tinha uma capa de um disco chamado Voz da Libertação. Esse homem era um homem de oração, já partiu do Senhor. Saudoso missionário Davi Miranda. Grande homem de Deus. Independente de qualquer coisa, homem era de Deus. Ele orava demais. Eu aprendi a orar com ele. Aprendi a buscar. E quando aqueles 12 bruxos fizeram aquele ritual com pólvora, era para estourar ele onde ele estivesse. Eu vi um bruxo correr na minha frente. Porque não era coisa pequena. Porque eu posso dizer para você, não era um bando aqui, porque eu não me levo do... Não, era a mesma coisa pesada. Quando a gente fez o ritual, foi para matar mesmo. O ritual ali dentro do cemitério, o pentagrama, as velas pretas, porque tem gente que fala, na época, vela preta, vela vermelha, vela azul. Você sabia que existe? Sim. Vela preta, vela vermelha, vela azul, vela branca. As velas tudo acesas, o pentagrama. A capa do LP do homem lá e a roupa. Quando riscou Essa roupa era de quem? Essa roupa era do outro pastor. E quando... Mas esse pastor tava com o Davi? Ele, como é que se diz, inclusive, ele era... Essa pessoa trabalhou dentro da casa dele. Entendeu? Mas ele se juntou com aquela mulher? Não Eu não entendi. entendi, desculpa. Esse cara, que era o dono da calça, Sim. o que? Vocês só pegaram a calça ou ele deu a calça? Não entendi. Não, essa pessoa trabalhou dentro da casa dessa pessoa e ela conseguiu, através de outro bruxo, trazer a calça desse pastor. Mas a gente só conseguiu do missionário Davi Miranda o LP. Entendeu? Aí a calça desse pastor... Saiu voando, Era rodando. de outro pastor. Quando a gente começou a fazer aquela oração demoníaca, do nada levantou uma ventania dentro do cemitério. A gente que estava ali, pra gente era o demônio. Mas de outro lado, a gente não sabia que era a mão de Deus. Por quê? Porque do nada a roupa, sozinha, o senhor já ouviu falar em rodamuim? Já. Sozinha, do chão ali, ó. Ela como foi tirada e foi voando e saiu pelo mundo. Sabe o que é isso? Deus, Deus, Deus. E na hora que riscou e as palavras foram ditas dizendo, te mandamos agora pro outro lado, falamos o nome do missionário Davi Miranda, na hora que riscou a pólvora, o bruxo que riscou, pegou fogo no rosto dele, ele caiu na Meu hora. Deus do céu. Na hora, foi impacto assim, ó. Bateu, na hora. Na hora ele caiu, levou para o hospital, morto. Na hora. Ou melhor, Deus fulmina mesmo. Deus fulmina. Existem pessoas que elas estão sofrendo. Eu queria, se houvesse possibilidade de eu falar, eu, assim, hoje, como servo de Deus, a gente trabalha muito com libertação na Bahia. Sim. Porque é muito fácil chegar hoje no púlpito de uma igreja ou de um local de entrevista e mentir dizendo coisa absurda para se promover. Quer ver um exemplo? Qualquer um que querer criar uma história ali dizendo lá ele foi ex-bruxo e no meu tempo eu queria destruir a vida do Malafaia ou destruir a vida do Macedo e contar alguns detalhes da mentira, inventar, porque o ser humano inventa o que quiser. E se ele contar uma história, inventar uma história, ele pode escrever ali, criar, inventar um monte de coisa que chama bastante atenção, decorar, né? Passar o tempo todo lendo para decorar. E ele pode chegar em um podcast em qualquer lugar e dizer, olha, eu tenho aqui uma coisa que eu tenho que passar para vocês. Eu era ex-bruxo, ou satanista, ou o que for, quer dizer, já falando mal de outra religião, e eu fiz um trabalho para destruir a vida do Malacheia, ou para destruir a vida do Edir Macedo, que são esses homens aí que têm uma fama aqui no Brasil,
deste lado da mentira religiosa, e ele contar com detalhes o que ele tentou fazer para destruir a vida desses caras. Aí eu pergunto para vocês, isso vai dar ibope ou não vai? O cara, ninguém conhecia o cara inventa uma história dessa. Todo mundo vai acreditar. Os crentes, né? Que acreditam na mentira, que vivem na mentira. Vão acreditar. E de repente vai viralizar. Eu colocar um vídeo aqui falando que isso é tudo uma farsa, é tudo mentira, você não deve acreditar naquilo que você não tem prova, naquilo que não pode ser provado para você, eles me ocultam. Se possível for, cara, fale para a família inteira, olha, não assiste o vídeo desse cara não. De jeito nenhum. Não, olha, este cara é uma maldição dentro de casa. Aqui, misericórdia, não assista não, porque eu tô falando uma verdade que ele não quer ouvir. Aí se ele abre lá o aparelho dele de celular ou de televisão e tá lá um mentiroso que inventou uma história para se promover, para ser visto no Brasil e para depois começar a ganhar dinheiro às custas de gente besta, gente trouxa. Vocês estão entendendo? Aí, não, vamos assistir. Olha o testemunho deste homem. Este homem aí é um ex-bruxo, aí ele tá dizendo que ele fez um trabalho para destruir a vida do Davi Miranda, para destruir a vida do Malacheia, para destruir a vida do Valdemijo, para destruir a vida... Olha, vamos ouvir, olha para isso, o que é que o diabo faz, mas não destruiu porque esses homens são homens de Deus e Deus não deixa. E a família toda assiste. Se possível, até as crianças eles colocam para assistir isso aí. Sem nenhuma certeza de que isso é verdade ou não. Vocês estão entendendo como é fácil acreditar na mentira? Então, tem deles que não deixam ninguém assistir os vídeos do Ferrer. Chegou um meu conhecimento que tem uma família que falou, olha, aqui na minha casa, nenhum vídeo, nada, que seja deste ateu Jason Ferrer. Não quero que ninguém assiste, porque isso aqui é uma maldição. Isso aqui dentro de casa vai atrasar toda a vida de todo mundo. Porque um homem desse vai atrair milhares de demônios. Cara, que merda. Aí o Jason Ferrer tá lá se esforçando para explicar para as pessoas. Foi um ex-pastor também, explicar para as pessoas como é que as pessoas são enganadas. Jason Ferrer já foi em igreja, já provou isso. Já mostrou provando assim, ó, diretamente. Mas ele não quer acreditar, ele acha que a maldição tá no cara que fala a verdade. Aí faz de tudo para ocultar o cara. Assim como faz comigo, como faz também com o Miranda, como faz com outros aqui. Então nós não temos credibilidade aqui no Brasil. E ainda tem um monte de gente maldosa que vem para aqui dizer que a gente tá aqui por dinheiro. Como é que a gente tá aqui por dinheiro? Você que eu sou burro, é? Se eu gostasse tanto assim, quisesse ficar rico com dinheiro, quisesse ficar rico, eu estaria aqui? Eu seria um religioso, cara. Mesmo disfarçado. Eu seria um ateu, mas religioso disfarçado, porque dentro de igreja tá cheio de ateu. Ateu de má intenção. Não é um ateu militante, o confesso, o que é humanista, o que tá aqui, o que sabe que isso não faz sentido, religião não faz sentido. Não, cara, não. É o ateu maldoso, é o ateu que sabe que pode mentir e as pessoas acreditarem e ganhar dinheiro com isso. Dentro dessas igrejas, esses caras, esses líderes religiosos famosos, todos eles são ateus. Todos eles, esses famosos religiosos que estão fazendo falsas curas, falsos milagres, mentindo para as pessoas o tempo todo, derribando pessoas, são todos ateus maldosos, todos, sem exceção nenhuma. Todos esses famosos aí, eles sabem, porque eles sabem mais do que eu, que tudo isso é uma farsa, é uma mentira, que religião é uma fantasia. Você acha que eles não são? Todos eles são, cara. Só que eles sabem que eles podem enganar desse jeito, porque eles querem ganhar dinheiro e ter uma credibilidade, mais do que um de nós. Certo? Então é o seguinte, quando a gente fala que tudo isso que não pode ser provado é uma mentira, qualquer um pode inventar a história que querer e vai viralizar. Vai viralizar. Se ele inventar qualquer história e dizer, olha, eu sou um ex-bruxo, um ex-satanista, um ex-macumbeiro disso, daquilo, aí começa a levar para o lado da igreja ou da religião de matriz africana, né? Porque eles descem a ripa em religiões de matriz africana, que é o alvo, e dizer, fez um trabalho contra a Malacheia.
Já fez um trabalho contra, e Deus não deixou acontecer nada contra esses homens. Já fez um trabalho contra Feliciano, porque esses caras são famosos, né? A fama do meio da mentira deles, eles são famosos, bem conhecidos no Brasil. Então, é muito fácil o cara viralizar dizendo que ele já fez, quando ele estava lá na bruxaria, que ele já fez um trabalho contra esses caras e Deus não deixou e provou que de fato existe e não deixou que acontecesse nada contra esses caras e que agora eles estão defendendo o evangelho, Deus, porque eles foram surpreendidos. Aí de repente viraliza. Uma história dessa viraliza rapidamente. E essa crentalhada aí desses canais sensacionalistas e mentirosos e místicos começa a colocar. Aí, ó, tá vendo, gente? Tá vendo esse homem aí, ex-bruxo, o ex-satanista? Ele fez um trabalho para destruir o Feliciano, ele fez um trabalho para destruir o Malafaia lá atrás, ele fez um trabalho para destruir, mas não destruiu, tá vendo aí? Ele falando, acredita numa história dessa, o cara inventou. Então o que tem de testemunho inventado aí da internet e o cara tá lá em cima, ganhando dinheiro com isso. Então a pessoa que tem a mente maldosa, ela inventa, cria, e as pessoas acreditam. Nós aqui falamos do dia a dia. Observe, olhe para os lados. Teve um cidadão que lá no meu WhatsApp falou assim, você não acredita em Deus. Por quê? Qual é a base que você tem de não acreditar em Deus? Eu falei, primeiro que você está errado. Ateu não é aquele que não acredita em Deus. Ele não acredita na existência de um Deus. Não é acredita em Deus. Aí ele, qual é a base que tem? Eu falei, eu queria que você me desse também qual é a base que você tem, que você acredita. Por causa das coisas que a gente vê, por causa da natureza, por causa de tudo isso. Eu digo, então você não acredita, não. E que Deus é que você acredita? É o da Bíblia ou é o de Spinoza? Ou de Baruch de Spinoza? E se você dizer que acredita em Deus por conta da natureza, então você está acreditando no Deus de Spinoza, que também é um invento de Spinoza, que era um ateu, e que ele criou um Deus, porque já que todo mundo estava criando o seu, numa época ele não podia dizer eu sou ateu, porque ele poderia ser morto. Ele não está nem aí com sua vida miserável. Viva a sua vida, curta a sua vida. E tá aí, o Deus de Spinoza. Então Spinoza, ele foi esperto. Ele teve que criar um Deus para ele não morrer. Se ele dissesse que ele era ateu. Porque ele vivia numa região que não aceitava isso. Tá? E então, ele atribuiu um Deus em questão natural. Ele está em tudo quanto é canto. Ele está no sorriso de uma criança, ele está... Então, o Spinoza, ele foi um ateu que ele criou uma história da existência de um Deus que ele criou para ele não morrer na época. E o crente hoje, para ganhar, o crente hoje para ganhar nome na internet, é a coisa mais fácil do mundo, cara. Ele inventa uma história e todo mundo vai acreditar nele. Porque não tem como provar que foi verdade ou não, porque o crente acredita em tudo. Ele pode inventar o que querer. Eu, por exemplo, eu sou ateu, convicto, e não quero enganar ninguém aqui. Não estou aqui para enganar ninguém. Não estou aqui pedindo um centavo de ninguém. Eu estou aqui para falar para vocês o quanto que isso é mentira e que eu fui enganado por 25 anos e eu sei que isso é mentira, porque não faz sentido com as coisas naturais da vida, com a vida. Mas se eu fosse um cara maldoso, eu podia aparecer aí, olha gente, é o seguinte, eu tive uma experiência com Deus aí, foi assim, foi assado, e agora não sou mais ateu, inventar um monte de história, com um pouco eu tô lá em cima. Aí eu seria criticado pelos ateus, claro, que não vão aceitar a mentira, nunca, mas ao mesmo tempo eu ia ser exaltado por mais de 80% desses mentirosos, enganados, religiosos na sua maioria. Porque eles se enganam com fantasias, com coisas de fábula, de mental. Cara, que merda é essa na mente desse povo? Então, tudo que vocês ouviram aí, deste senhor aí, na minha opinião, é tudo mentira. E não é só ele, não. São vários que tem na internet. Isso é uma forma de se promover, cara, de ser conhecido, é fácil. Pode ser que ele deve ter cometido algum tipo de loucura no meio de alguma religião, mas nada disso, que aconteceu isso sobrenatural naquele momento. Mentira, cara, mentira. Até que prove o contrário. E aqui na Bahia o que mais tem é mentiroso, desse lado. Porque aqui é o celeiro. Tem muitos lugares aqui na Bahia que é o celeiro da mentira religiosa. Tanto da área gospel, como da área de qualquer vertente religiosa, né? Para não distinguir aqui.
É perigoso até para nós. É perigoso para nós. Porque assim, esses mentirosos, quando eles não conseguem provar que entidades espirituais existem, que elas fazem isso ou fazem aquilo, eles tentam fazer com as próprias mãos. Aí é que é o perigo. Vai dizer que foi um Deus que mandou fazer. Porque tem de gente que aparece morta por aí em algum canto. Ah, morreu porque mexeu com Deus e Deus fez. Mentira, o cara matou a pessoa porque o cara tem a mente contaminada. E depois disse que foi Deus que matou, fez um trabalho contra a pessoa. Mentira, foi o diabo que matou. Demônio não mata ninguém, Deus não mata ninguém porque não estão em lugar nenhum. Quem mata é o próprio ser humano, cara. É a própria vida que mata a outra vida. E a própria vida que morre por conta de alguma coisa que acontece. Para com isso, nenhum espírito vai matar vida nenhum, porque espírito não está em lugar nenhum. É tudo mentira. Esses caras que estão aí na internet, cheios de dinheiro, com canais dizendo que falam com espíritos, são todos mentirosos. Mentirosos. Deveriam estar presos. Que vão aí para os cemitérios com essas máquinas aí, para os locais dizendo que está falando com os mortos e se enchendo de dinheiro e de visualizações e de likes nos canais aí e não fazem mais nada. Não tem coragem de pegar no cabo do enxada, para pelo menos ser um ajudante de pedreiro ou qualquer outra coisa. Às vezes o cara que não tem nenhuma estrutura, nem para se expressar, a gente vê que o cara nem estudou, mas tem um pensamento ruim. Então eu acho que é para ele não cometer um crime que é constatado como um crime, para ser pego e ser preso. Não, vou inventar uma coisa que ainda não tem uma lei para impedir. Aí ele inventa. Ele pega umas máquinas lá, umas coisas lá, inventa que está falando com o espírito. E um monte de gente enchendo esses canais aí de inscritos, de likes. Então o povo brasileiro gosta de ser enganado. O povo brasileiro gosta de ser enganado, infelizmente. Quem fala a verdade aqui no Brasil não tem moral não tem não. O cara chega aqui, eu chegar pra você e dizer, ó gente, a vida é isso, você cuida da sua família, você pode ter fé no que você querer ou não, eu não sou contra a fé de ninguém no que querer, mas não invista nisso não, invista em você, invista na família, invista na sua saúde, viva, se divirta, porque a vida é curta demais, a vida passa, as coisas estão passando, cara, a vida vai passando, fases e mais fases. Estou aqui falando agora, amanhã já é outra coisa, depois já é outra coisa, e o tempo vai passando assim, ó, de uma forma que você nem entende às vezes, de forma acelerada. Então você tem que aproveitar os seus momentos. Mas não, você fica enganado com fantasias religiosas e mentiras de outros fantasiosos. Este canal é um canal para alertar você a pensar, analisar. Se você não pensa, você vai morrer num engano. E ainda vai prejudicar alguém que quer pensar. Se você não pensa, se você é uma pessoa que tem a mente travada, que só usa uma porcentagem da sua mente, então você vai viver no engano até o último dia da sua vida. Somente isso, nada mais do que isso. O que eu tenho a dizer aqui é o seguinte, meu trabalho é um trabalho sério. Não sou melhor do que ninguém, não sou um santo, eu não acredito nesses besteiróis. Não sou o cara perfeito. Não vem com outra pra cá não, que eu tô querendo achar que eu sou o cara, o único que fala a verdade aqui, que eu falo, não. Mas o que eu quero que você entenda é que a vida é isso aí. Olha para os lados, olha para cima, para qualquer canto, para baixo, você vê que não tem Deus em nenhum lugar nenhum, santo nenhum, anjo nenhum, cara. Não tem anjo em lugar nenhum para guardar ninguém, rapaz. Se você tiver uma cena de acidente, se não for o próprio ser humano, você morre lá dentro das ferragens. Se você estiver no hospital de câncer, se não for maligno, a ciência pode fazer alguma coisa por você, outros seres humanos. Mas se for maligno, não tem jeito não, cara. Não tem jeito não. Entenda isso. Se você estiver num local de risco, numa ribanceira, alguma coisa, e você se despencar de lá, não tem anjo nenhum para segurar você não, cara. Não existe isso não. Você morre. É mentira desses caras. É celeiro da mentira, chama religião. Em qualquer vertente, celeiro da mentira. Se você quer viver na mentira, viva na mentira. Esse canal é o canal da verdade. Se você quer viver na mentira, viva na mentira. Eu não sou o dono da verdade, eu mostro a verdade que existe. Fico por aqui, mas eu vou voltar. Novos argumentos e novas indagações no próximo vídeo. Proposta do canal, fazer você pensar. Se não pensa, vai ser religioso. Só isso.
Portão de Saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Anthony Galvão.